Olá, prezados e prezadas. Mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo. Lembrando sempre que essa entidade é o único órgão oficial representante da categoria, representante patronal da categoria no Estado de São Paulo. Nós temos alguns assuntos a tratar, mas principalmente a questão da implantação do SEI e também do recadastramento. Nós vamos hoje começar falando da implantação do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, aquele sistema que substituiu o São Paulo Sem Papel. Temos muitos problemas relacionados a ele e ele também veio, inclusive, tirando algumas atribuições nossas, aquilo que nós fazíamos no dia a dia na vida do cidadão, do nosso cliente. Tá? Então eu gostaria de falar com vocês sobre isso e para isso, para melhor falar sobre o SEI, eu gostaria de chamar o Marcos, que é o nosso colaborador que trata desse assunto aqui no sindicato, para falar exatamente o que nós podemos fazer e o que nós não podemos. E o que nós não podemos fazer, que pode ser feito através de uma procuração dada pelo interessado. Marcos, por favor. O Marcos está aqui, ele vai colocar para vocês algumas das coisas, dos itens, né, que sempre nós fizemos. As autoescolas, elas não se prestam somente a dar aulas teóricas, formação teórica e formação prática. Ela sempre cuidou do processo dos candidatos, né? Mas agora, com essa decisão e essa decisão do Detran, isso veio nos tirar algumas coisas que nós fazíamos para o nosso cliente, que agora o próprio cliente pode fazer. E nós só podemos fazer se nós tivermos procuração. Marcos. Olá a todos. Como a gente já está vendo essa mudança de sistema, certo? Hoje, o que o CFC pode fazer no sistema SEI? Tudo aquilo que for atribuído à autoescola. Uma inclusão ou exclusão de algum colaborador, certo? A solicitação de alguma alteração dentro do CFC, inclusão de sala de prova, uma mudança de endereço, certo? Tudo aquilo que está relacionado ao aluno, ao processo de habilitação do aluno, o aluno tem que fazer. O aluno pode criar um SEI para ele e ele mesmo tem que fazer esse pedido. Ou ir ao Poupatempo, caso ele tenha alguma dificuldade, que o Poupatempo tem que atender esse aluno, certo? Alguns serviços que, por exemplo, a autoescola fazia e agora é mediante do aluno, o aluno tem que fazer, é a alteração de endereço da entrega da CNH, certo? Qualquer alteração no RENASH, desistência de categoria, que é o que está sendo mais feito agora nesse período, por conta dos prazos que foram prorrogados, certo? O único momento que a autoescola pode fazer esses serviços para o aluno é mediante uma procuração assinada digitalmente pelo aluno no Gov, e essa procuração tem que ser anexada ao arquivo original. Assim que você assina pelo Gov, ele gera um arquivo, esse arquivo tem que sair do Gov diretamente para o SEI. Qualquer foto feita do arquivo, impressão, escaneamento, print, que é o que está mais ocorrendo desse arquivo, ele vai dar como invalidado e o Detran não vai aceitar. Não adianta enviar 10 vezes, que se o arquivo não for o original, o Detran não vai aceitar. E o CFC só pode fazer esses serviços mediante essa procuração. Tá? Então, o Marcos explicou bem aí sobre isso e nós tivemos alguns casos, aí, alguns precedentes relacionados a isso, porque as pessoas mandaram pelo SEI, só que não mandaram originalmente, vamos dizer assim. Tá? Então isso é muito importante. Agora, é importante que a nossa categoria entenda o seguinte: nós sempre cuidamos do processo do cidadão em relação a esses assuntos, esses itens que o Marcos acabou de citar, né? Exclusão, desistência de categoria, exclusão de RENASH, alteração de dados, etc. Nós sempre fizemos, inclusive nem cobramos por isso, porque é um cliente nosso, ele vai fazer o curso teórico-técnico conosco, vai fazer a parte prática conosco, só que agora o Estado está dizendo para nós, o Detran está dizendo, vocês não podem mais fazer isso. A função de vocês, a atribuição de vocês, a vocação de vocês é para formação teórica e formação prática. Até porque a própria resolução 789 diz que CFC é uma entidade de atividade exclusiva. E qual é a atividade exclusiva do CFC? É formação. Então, tudo bem. Agora, se o meu cliente, ele quer que eu cuide desses detalhes, desses itens para ele, eu posso cuidar. Desde que ele me faça uma procuração com fins específicos, tá? Aí eu vou, logicamente, pessoa física, vou cuidar, certo, do interesse do meu cliente. Tá? Então,
Não é atribuição nossa, porém nós podemos fazer-se mediante uma procuração assinada digitalmente pelo interessado, pelo cidadão. Tudo bem? E ainda, aproveitar a estada do Marcos aqui, para a gente falar sobre o recadastramento, que é o outro assunto também que está em voga, né? Está em pauta aí, e é a maior dificuldade. Ainda hoje entrei em contato com a diretoria de habilitação do Detran, solicitando uma reunião para rediscutirmos alguns pontos, porque precisa ser ajustado. Muitos itens desses do SEI, do recadastramento, precisam ser ajustados. Então, eu gostaria até, Marcos, ter algum comentário a fazer sobre o recadastramento, porque algumas dúvidas são recorrentes, né? Sim. Por exemplo, o erro 500 que está dando em muitos CPFs quando você vai tentar refazer o cadastramento. Está acontecendo com bastante pessoas, não precisa se preocupar que não é só com você em questão, tá? O que a gente está pedindo, qualquer erro que apareça, seja o erro 500 da tela branca, o erro de não chegar um SMS, o CNPJ não encontrado quando a pessoa jurídica vai fazer o recadastramento, lembrando que todos que têm vínculo com o Detran têm que fazer, seja ele estando prestando ou não o serviço dentro de uma autoescola, tá? Isso é bom relembrar porque tem muitas pessoas que acham, não estou mais dando aula. Você tem que fazer. Se você tem vínculo e quer continuar como instrutor, você tem que fazer esse recadastramento, tá? O que estamos pedindo? Apareceu esse erro, tira uma foto, envia para o e-mail que já divulgamos, do recadastramento@detran.sp.gov.br, informa qual que é o seu erro e todos os seus dados. Tá? Envia para eles e com cópia para a gente estar podendo cobrar o Detran e mostrar, olha, vocês querem fazer o recadastramento? Ok, é importante para a gente saber como que está hoje o setor, mas a gente precisa que funcione, para a gente poder estar cobrando cada vez mais forte o Detran. É importante isso que o Marcos colocou, é que vocês entrem no site lá que fala sobre o recadastramento, dúvidas, e até mesmo para que possa possivelmente corrigir algum dado que foi incorreto. Então, é importante que vocês nos reportem, printem a tela, tirem foto, nos mandem para que nós possamos ter argumentos e ferramentas para conversar com o Detran para ajustar tudo isso. É um momento de transição, nós estamos com duas coisas ao mesmo tempo sendo implantadas, uma delas é o SEI, né? E a outra é o recadastramento, e logicamente isso acaba nos confundindo e também nós temos que nos habituar a esses novos sistemas. Portanto, vocês devem nos mandar todas as dúvidas que têm, desde que sejam casos concretos, etc. É importante que vocês já tenham mandado para eles a reclamação através do link deles, por quê? Porque isso deve gerar algum documento, algum protocolo, alguma coisa que faça com que nós cobremos o Detran o porquê daquilo. Então, todas as dúvidas, tá? Entre em contato conosco que nós vamos encaminhar o Detran. Ontem mesmo já mandamos uma relação enorme com itens que nós não compreendemos, itens que está em dúvida. Então, nós estamos cobrando diariamente o Detran a respeito dessas duas situações, tanto do SEI, que é um fato novo para nós, temos que nos habituar, assim como estávamos nos habituando já com o SEI Papel, e também a questão do recadastramento. Tá? Estamos acompanhando diuturnamente sobre essas duas questões que são fundamentais nesse momento. Eu gostaria de falar para vocês também que essa semana passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal um projeto de lei, a PL 2000, né, de 2022. É um projeto de lei onde trata da ampliação da vida útil dos veículos categoria aprendizagem. Passou por essa comissão, nós estamos acompanhando. Se tiver algum fato novo, nós vamos informando. Inclusive, semana passada e retrasada, pessoal nosso estiveram em Brasília acompanhando, semana passada também, a votação na CCJ. Portanto, fiquem tranquilos que nós estamos acompanhando todos esses fatos que estão acontecendo também na capital federal em relação à nossa categoria. Por último, eu gostaria de convidá-los, dizer para que vocês entrem no site do sindicato e vocês vão verificar lá Mobility Show. Mobility Show o que é? É uma feira voltada a pessoas com deficiência. Uma feira voltada à tecnologia assistiva para pessoa com deficiência. Tá? É uma feira que nós participamos durante muitos anos, que era a Reatec, e o Mobility Show, ele trata de pessoas com deficiência, um público que nós trabalhamos com eles, né? Pessoas que querem tirar carteira, querem saber sobre isenção de PVA, de impostos, etc. e tal. E é muito importante a participação das autoescolas do Centro de Formação de Condutores nessa feira. Tá? Vai acontecer aqui
no Campo de Marte, nos dias 24, 25 e 26. Vocês entrem no site do sindicato, podem se inscrever, tá? A entrada é franca, se inscrevam antes de preferência, embora vá ter inscrição lá na hora, a entrada é franca, estacionamento também gratuito. É importante a participação das autoescolas, porque nós trabalhamos com esse público também, nós formamos pessoas com deficiência, nós temos veículos adaptados para pessoa com deficiência. Então essa feira é muito importante, a nossa interação em relação a ela, né? Mobility Show 2023 no Campo de Marte, dia 24, 25 e 26. Entre no site do sindicato e se inscrevam. Uma boa tarde, muito obrigado e bom final de semana.